Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo do canal Macumbajá. Bom, e hoje o assunto é comida de orixá, Adimu, tá certo? Durante toda a minha história, né, dentro da religião de orixá, nós sempre aprendemos que desde o Exu Catiço até o orixá, seja ele qual for, todos eles têm um prato específico, uma comida específica, uma comida que ele gosta, o porquê ele gosta, de que forma ele gosta, tá certo? Então, para os catiços, para os exus, nós fazemos o padê, que é aquela farinha de mandioca regada com dendê. Para Xangô, nós fazemos o amalá, né? Que é o quiabo cortado, cozinhado com carne, geralmente uma carne de peito, alguma coisa assim. Para Oxalá nós damos o ebô, que vem a ser a canjica. Para Oxum nós damos o omolocum, que é o feijão fradinho, feito com cebola, feito com camarão, né? Algumas pessoas por fundamento colocam ovos de codorna, outras ovos de galinha. Enfim, eu poderia ficar falando aqui durante horas. O axoxô, que é dado para Oxóssi, né? Que é o milho com as cascas de coco, o acará ou cará, que é aquele inhame, né, diferenciado, que é dado para Ogum, o arroziá, que é dado para Iemanjá, enfim, uma série de outras comidas que poderiam ser colocadas aqui como os pratos dos orixás, né? Ou até o próprio feijão, que também é dado para o Ogum, enfim, uma série de comidas que poderiam ser colocadas como adimus, né? Comidas secas dadas ao orixá. Claro, existem questões também de sacrifício, mas eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou falando das comidas secas, tá certo? Eu estou falando dos adimus, daquelas comidas que são preparadas em especial para o orixá. E eu comecei a pesquisar sobre determinadas situações históricas dessas comidas, eis que, né, em conversa com os meus mais velhos, eles me disseram uma coisa que eu achei bastante interessante. Me perguntaram, você sabe o que é amalá? Aí eu, óbvio que eu sei. Amalá é um quiabo cortado, feito assim, feito assado com carne, e é colocado numa gamela, e é forrado assim, assado, e, enfim, dei toda uma explicação técnica sobre o amalá, já que eu me julguei um grande conhecedor de amalá. Bom, esse meu mais velho falou, pega o que é amalá lá para mim. E aí veio com uma garrafa, que tinha uma farofa, uma farinha dentro. Ele falou, isso é o amalá. Eu falei, ué, como assim isso é o amalá? Bom, amalá nada mais é do que uma farinha feita de inhame, onde ela é cozinhada depois e o ponto dela é quando ela para de agarrar no tacho, na panela, na madeira, seja lá onde ela estiver sendo feita. E aí eu falei, ué, mas e a questão do quiabo? Aí foi me dito, não, aquilo é molho de quiabo, servido com amalá. O amalá é isso aqui. Eu fiquei pensando sobre aquilo, comecei a fazer determinadas indagações e perguntas. E aí eu me aprofundei um pouco mais na questão do orixá, como nós cultuamos no Brasil, como ele é cultuado na África. E o que foi me dito é o seguinte, olha, você pode oferecer qualquer comida para o orixá. Aí eu tomei aquele susto e falei, ué, então se eu oferecer feijão para algum, tá certo? E aí foi me perguntar, você come feijão? Eu falei, sim, como feijão. Tudo isso, tá? E aí eu vou dizer o que é a visão do candomblé primeiro e o que é a visão do Ifá, tá? Sem que isso venha denotar o que está certo ou o que está errado. Eu estou falando apenas de visões. Tá? No candomblé, todas essas comidas que eu falei anteriormente são as comidas que são feitas tradicionalmente. Eu faço isso na minha casa.
Eu ofereço essas comidas para o orixá, tá certo? Mas o que me foi explicado dentro de uma visão do Ifá, de uma visão do que é praticado na África, é que a comida que você oferece ao seu orixá é a sua comida. Porque não faz sentido, por exemplo, eu, que não gosto de quiabo, oferecer aquilo que eu não gosto para o meu orixá. E aí, por alguns minutos, eu fiquei reflexivo, comecei a buscar determinadas situações próximas, onde realmente eu vejo pessoas que oferecem da própria comida para o seu orixá. E aí, dando continuidade à questão de Xangô, foi me falado, olha, o amalá é feito isso. E como é que é servido na África? Se vai se matar um carneiro para Xangô, né? São feitas algumas bolas desse amalá, tá? São colocadas lá no assentamento de Xangô, junto com alguns pedaços do carneiro, que é servido para todos. Então, o amalá é essa bola que vira uma espécie de um purê, de uma massa, tá? Que é a comida, junto com a carne do carneiro. Então, é isso que é servido ao orixá. Mas, se não for isso, é aquilo que você comer. E aí, a explicação que eu recebi foi a seguinte: o orixá ao orixá é oferecido aquilo que você come em comunhão. E para mim fez muito sentido. Você oferecer alguma coisa que você coma, que você goste para o orixá, tá? Isso já é feito em muito, eu pelo menos sempre fiz muito isso, para Egungun, tá certo? Dar uma comida que aquele ancestral gostasse, ou a própria comida que eu como, arroz, feijão, bife com batata frita, tá? Isso já era uma prática minha, mas eu nunca imaginei que isso pudesse ser utilizado também para o orixá. Então, por esses dias eu aprendi muito isso dentro de uma filosofia, dentro da cultura do que é o Iorubá, tá certo? O Iorubá, então, ele pega a sua própria comida e ele oferece aquilo que ele come para o orixá, em sentido de comunhão. E aí me foi explicado também o seguinte, olha, todas essas comidas que aqui são tratadas como uma comida especial, lá é a culinária deles. Então, muitas das coisas que nós aqui temos como um adimu, como uma comida especial, que nós não comemos, nós não provamos e tudo mais, lá é normal que seja feita para que sirva a todos, tá certo? Então, não estou aqui julgando o que está certo ou o que está errado, tá? Eu acho que cada um deve fazer aquilo que melhor traz resultados para sua casa. E nem eu estou dizendo que eu não faça o que a gente chama normalmente de adimu, mas eu achei muito interessante trazer essa informação de que nós podemos dar a nossa comida para o orixá, porque a nossa comida, aquilo que a gente come, aquilo que alimenta o nosso corpo, é uma comunhão que nós estamos fazendo com o orixá. É algo que extrapola o simples fazer uma comida e oferecer. Você está em comunhão com o orixá. Você está dividindo aquilo que é seu, aquilo que é importante, aquilo que te mantém vivo, que mantém o seu corpo vivo para o orixá. Então eu achei muito interessante, foi um aprendizado muito bom e eu fiquei feliz e bastante surpreso, porque já ouvi histórias, né, de pessoas que não tinham muita coisa, né, e que ofereceram aquele pouquinho que eles tinham, mas que era uma coisa que estava fora do que eu diria do script, né? Estaria fora daquele contexto espiritual. Exemplo, eu não tenho farinha aqui com dendê, mas eu tenho uma fruta e é o que eu tenho em casa e eu vou oferecer isso para Exu, e Exu receber isso muito bem e abrir os caminhos das pessoas e trazer a fartura de volta, com que a pessoa tivesse uma reviravolta positiva na vida. Tá? Então, qual é a mensagem, qual foi o grande aprendizado que eu tive? Que independente da comida ser aquela correta ou não dentro de uma linha religiosa, o mais importante é que você esteja em comunhão com o seu orixá. Não importa como, não importa se você vai fazer o amalá tradicional ou se você vai servir o arroz com feijão, que é aquilo que você tem para comer. Tá? Então,
esteja em comunhão com o seu orixá, ofereça aquilo que é bom para você, que com certeza o orixá vai ver isso, o orixá vai entender que isso é bom e vai te retribuir, tá bom? Eu espero ter contribuído um pouquinho mais com vocês, fica meu beijo, meu abraço, e no decorrer da semana vamos continuar com os vídeos das rezas, dos adurais, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, tá? E eu espero ter contribuído, mais uma vez, como eu falei com vocês, tá? Um grande abraço e fiquem com o orixá.